Boa noite a todos, vocês que nos assistem através desta live e das nossas redes sociais, o YouTube, Facebook. A graça do Senhor seja com todos. Convidamos a você abrir a sua Bíblia, você que tem Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 24 a 29. Gênesis, capítulo 32, versículos 24 a 29. E assim diz a palavra do Senhor. Ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Querido Pai, a tua palavra foi lida. Fala a nós nessa noite através do teu servo. Abre o entendimento de cada um que está ouvindo, Pai, a tua palavra nessa noite, que nós possamos nos alimentar da tua palavra para a glória do teu nome, que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. O arrependimento foi a condição que Deus escolheu para se reconciliar com o pecador. Só um meio do homem voltar a ter comunhão com Deus, a ter o relacionamento com Deus, é através do arrependimento. Esse foi o meio ou a condição que Deus escolheu para se reconciliar com o pecador, para ele ter comunhão com o pecador. Bem, a história todo mundo conhece de Jacó, e ele agora queria voltar para a sua terra, mas Jacó temia uma coisa, o seu irmão Esaú. Jacó sabia do que tinha feito com seu irmão, e ele iria enfrentar, e ele precisava então agora da ajuda do Senhor. Jacó queria a bênção de Deus, mas sem ele confessar o seu nome, sem ele reconhecer a sua natureza pecaminosa. Ele precisava se reconciliar, ele confessar o seu pecado, a sua natureza, o seu mau caráter. Senão Deus não o abençoaria. Então, a condição que Deus escolheu para se reconciliar com o pecador, foi o arrependimento. Então, Jacó voltava à sua terra sem ter seu caráter mundano mudado. Ainda era um enganador. Jacó, ele voltava para a terra de onde ele havia saído, quando ainda solteiro, foi para a terra de sua parentela e lá casou com sua esposa. E então, ele voltava agora, casado, e ainda era um enganador, não havia nenhuma mudança nele ainda, mas Deus planejava mudar a vida de Jacó, mudar a natureza pecaminosa de Jacó. Está lá no versículo 27. Jacó, com medo de se encontrar com seu irmão Esaú, Jacó, ele isolou-se dos demais da família, e ele foi então à parte, ficou à parte de todos, e Jacó naquela noite ele lutou com um anjo. Este anjo era Jeová, Senhor. Está no versículo 24. Ele queria receber a bênção de Deus, ele queria o favor de Deus, mas sem ele confessar o seu erro, sem reconhecer o seu mau caráter ou o seu caráter ruim. Então, Deus queria o arrependimento. Deus queria o arrependimento. Jacó queria o livramento. E Deus queria que Jacó se arrependesse. E o arrependimento falava da conversão dele. Razão porque o encontro foi descrito como verdadeira luta. Então, Jacó queria o livramento
E Deus exigia de Jacó o arrependimento e conversão. Senão, não tinha a bênção. Era essa condição que Deus coloca para Jacó. E Jacó não queria ceder às exigências de Deus. Então, Deus queria que Jacó reconhecesse a sua natureza enganadora. Era necessário que Jacó reconhecesse que a sua natureza era uma natureza enganadora. Então, para poder ele abençoá-lo, enquanto ele não reconhecesse isso, essa condição dele de pecado, essa condição dele de uma natureza caída, que não era porque ele fosse descendente de Abraão, que ele não tinha uma natureza caída. Ele tinha uma natureza pecaminosa. E então, a maior bênção de Deus para o ser humano, para o pecador, é a regeneração. Então, era isso que Deus estava desejando, que ele queria dar a Jacó. Mas era necessário que Jacó, então, reconhecesse essa natureza pecaminosa, pois Deus queria abençoá-lo, e a bênção não viria enquanto Jacó não reconhecesse. E como nós podemos comprovar isso? No versículo 24 a 26, e o anjo pergunta dele, como é o teu nome? Jacó então teria que dizer, Jacó é o meu nome. Quando ele falasse Jacó, ele estava então dizendo quem era ele, o seu caráter, que era gente enganadora. Então, o novo nascimento é a maior bênção que uma pessoa pode alcançar em sua vida, pois o novo nascimento transforma a vida de um pecador em um santo. Santo quer dizer separado por Deus para servi-lo. Isso que Deus queria com Jacó. Ele queria tornar Jacó um santo, ou seja, separado por ele para servi-lo. Jacó teria que servir a Deus, mas teria que ser separado. Mas, então, para ser separado por Deus, Jacó teria que uma coisa, reconhecer. Reconhecer o quê? Quem era ele que precisava do Senhor? Precisava confessar quem era ele. No versículo 27 nós temos a bênção. Aí vem a bênção de Deus para Jacó. No versículo 27 nós temos, então, Deus antes de abençoar Jacó, ele perguntou-lhe o nome. Ao dizer o nome, Jacó descreveria seu caráter enganador e com isso reconhecia perante Deus que era um pecador. Então, quando ele falasse, olha, eu sou Jacó, Deus disse, eu vou te abençoar, tem uma bênção para dar para você. Você quer encontrar-se com teu irmão, não é isso? Você quer o livramento, mas eu vou te dar uma bênção, mas eu quero que você reconheça quem é você. Portanto, diga-me o seu nome. Se não disseres o nome, não tem uma bênção. Então, isso requereria dele, ao dizer o nome, ele confessaria, ele estava dizendo que era um pecador. Então, Jacó desistiu de lutar e confessou seu nome a Deus. Então, ele viu que estava lutando em vão. Eu preciso confessar o meu nome. O anjo estava perguntando, como é o teu nome, Jacó? Como é o teu nome? O anjo sabia o nome dele. Ele estava perguntando, como é o teu nome? Então, ao perguntar como é o teu nome, não significaria que Deus não soubesse o nome de Jacó, mas ele queria que Jacó confessasse. Então, Jacó significaria um enganador, um pecador. Então, nesse momento, houve arrependimento e a conversão de Jacó. Quando ele disse, eu sou Jacó. Então, ali ele estava confessando quem ele era, um pecador que não merecia o favor divino, mas que ele precisava da graça de Deus. Então Deus concede a sua graça a Jacó, e Jacó arrependeu-se ao confessar, e ele então teve a sua conversão. Jacó foi convertido, foi mudada a sua vida para uma nova criatura, um novo Jacó, um santo Jacó. Agora, qual é esse nome dele? Deus então mudou agora o nome de Jacó. Você não será mais Jacó. O novo nome é uma bênção para você. É a bênção que eu vou te dar. É o livramento que você vai ter. É a minha ação em sua vida. Como sinal de um novo nome, que esse novo nome falava de um novo caráter dado por Deus a Jacó, o nome agora era Israel.
Deus estava falando de Israel. Deus fez de Jacó um vencedor, pois recebeu a bênção e fez parte da semente vencedora do pecado, da morte do diabo pela fé no Messias. Então, agora Jacó, com a bênção de Deus, ele torna-se um vencedor e recebeu a bênção. Agora ele fazia parte daqueles que, através de Deus, com a bênção do Senhor, da semente genuína, da nova semente, então esse grupo dos vencedores que venceram o pecado, a morte e o diabo pela fé. Então, Jacó fazia parte de todos aqueles agora que fazem desse grupo de pessoas que nasceram dessa semente genuína, da semente não da vontade humana, da corrupção humana. Então, Deus, por meio de Jesus Cristo, ele pode mudar o caráter mau do pecador. Assim como ele fez com Jacó. Jacó precisava confessar. O homem precisa confessar o seu pecado, reconhecer quem ele é e parar de querer lutar diante de Deus, com Deus, dizendo que merece a salvação, que merece a bênção dele e que quer essa bênção de qualquer maneira. Não. Ele tem que parar e reconhecer e confessar o seu pecado para receber o perdão de Deus. Pois com o novo nome, Jacó não se envergonhava de dizer-lhes, pois falava de sua conversão. Ele declarou que Deus de seus pais era o Deus dele, Deus de Jacó. Ele não tinha vergonha agora de dizer quem ele era, pois Jacó era agora uma nova pessoa, um novo homem. Ele estava falando do seu novo caráter que havia recebido de Deus. Quando a pessoa se converte, ela tem o desejo de falar agora dessa nova natureza. Se alguém pergunta-lhe, ela confessa, ela diz que agora é uma nova criatura. Ela diz que esse Deus maravilhoso é esse Deus maravilhoso que é o Senhor, seu Deus, aquele que ele conduz e que dirige, aquele que é o seu Salvador. Essa experiência de Jacó com Deus faz parte hoje de todos aqueles que têm uma experiência genuína com o Senhor. Quando alguém encontra-se com Cristo, quando alguém tem essa salvação, ele passa a ser santo. Santo não significa que ele não tenha pecado, mas agora que é um pecador redimido, lavado pelo sangue de Cristo, ele foi inocentado por Deus, então foi separado por Deus para agora servir a Deus. Deus tinha propósito na vida de Jacó, Deus tem propósito na vida de todo aquele que é salvo através de Jesus Cristo, do sangue dele derramado na cruz do Calvário. Todos assim fazem, porque a salvação é o maior presente que o homem pode receber, é a maior bênção na vida do ser humano, na vida do pecador, é a salvação, porque ela é eterna. Ela não tem prazo de validade, ela não termina. As bênçãos materiais se acabam, as bênçãos materiais elas ficam aqui, mas a salvação, que é a bênção espiritual, a maior de todas, ela não termina. Por isso, o homem deve desejar, como Jacó desejava, a bênção de Deus. O homem deve sentir a necessidade da salvação, que somente pode ser adquirida através da fé em Cristo Jesus, que padeceu e pagou preço na cruz do Calvário. Fora de Jesus Cristo, não há salvação. Enquanto o homem não confessar o seu pecado, ele não pode receber a bênção divina. Como Jacó também, ele, enquanto não confessou, não reconheceu a sua natureza pecaminosa, não pôde receber a bênção divina. Você que está nos assistindo, pense bem, que ainda não teve esse encontro real contigo, com Cristo, procure então olhar para Cristo com fé e olhar que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele é quem nos conduz à salvação eterna, ao Pai, a Deus. Confesse, creia nele como Salvador da sua vida e o receba, e então terás salvação. Você que outrora estava servindo a Deus, mas hoje já não está mais. Volta para o Senhor enquanto há tempo. Amém. Vamos orar. Pai, te agradecemos pela tua palavra que foi, Senhor, falada nessa noite, durante esse momento de meditação. Abençoa todos quanto ouviram, para
Ó Deus, que o Senhor ajude-os a aplicar em sua vida, ajude-os a entender para a glória do teu nome. E nós pedimos no nome de Jesus. Amém.